Olá pessoal, tudo bom? Continuando com as nossas aulas de estatística, a gente viu anteriormente como que funciona a estatística, quais são as etapas do método estatístico, né? E agora a gente vai ver como que nós organizamos os dados, tá? Após a sua coleta, tá? Então vamos lá. Assim que a gente coleta os dados, assim que a gente faz a nossa pesquisa, essas informações vão estar desorganizadas, né? Se você fez, por exemplo, pesquisa com questionário em papel, você vai ter um monte de papel com aqueles questionários preenchidos, tudo bagunçado. Se você fez um questionário online, você vai ter uma planilha com as informações bagunçadas, né? Na ordem que as pessoas foram respondendo. Essas informações iniciais recebem o nome de dados brutos. E os dados brutos não têm utilidade para a gente. A gente não consegue entender nada, a gente não consegue obter nenhuma informação desses dados brutos. Então é necessário fazer uma organização. E para a gente organizar esses dados brutos, eles podem ser organizados na forma de rol, na forma de tabela ou na forma de gráfico, tá? Cada uma dessas maneiras de organização, nós vamos ver que tem a sua forma de ser feita e tem a sua finalidade, tá? Então vamos lá. Primeiramente o rol, tá? O rol é uma sequência ordenada de dados brutos. Basicamente, o rol é uma lista, tá? Se eu pego essa lista e ordeno ela de alguma maneira, eu tenho os dados brutos. Por exemplo, se eu tiver uma lista de presença de uma aula, né, onde todo mundo tem o seu nome e vai assinar ali em algum lugar. Essa lista de presença é um rol. Por quê? Os dados, que são os nomes dos alunos, estão ordenados de acordo com algum critério, tá? No caso aí, ordem alfabética e por aí vai, tá certo? Por exemplo, no final do ano letivo, um aluno obteve as seguintes notas bimestrais em matemática. Então, ele tirou uma nota 4, uma nota 8, uma nota 7,5 e uma nota 6,5. Repara, galera, que aqui ó, eu estou separando os valores numéricos por ponto e vírgula. Por quê? Esse 7,5 e esse 6,5 aqui ó, precisa da vírgula para separar as casas decimais. Se eu tivesse só números inteiros, por exemplo, 2, 5, 8 e 10, né? Eu poderia colocar ou uma vírgula para separar, tá? E outra maneira bastante utilizada, né? Vamos supor que eu tenho aqui 7, 6, 10 e 4. É colocar tracinhos entre os números para poder separar, tá? Então eu posso separar com vírgula. Posso separar com ponto e vírgula, geralmente a gente utiliza o ponto e vírgula quando você tem aqui número com decimal, tá? Ou posso pôr tracinhos, tudo bem? Então, organizar esses dados na forma de rol, ou seja, eu vou ter que pegar esses números aqui e organizar eles de acordo com algum critério. O critério mais utilizado é colocar em ordem crescente, onde eu pego do menor número e vou indo até o maior, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o menor número de todos é o 4. Então, é para ele ser o primeiro do rol. Depois dele tem esse 6,5. Depois do 6,5, o 7,5. E por último, 8. Então, ó, primeiro veio o 4, depois o 6,5, depois o 7,5 e depois o 8, tá bom? Então, aqui está o rol referente a essas notas do aluno aqui, tá certo? O rol, galera, ele tem uma vantagem, né, de colocar tudo em ordem para mim. Só que se eu tiver muitos elementos repetidos, né, vamos supor que eu esteja pegando, por exemplo, a nota da sala inteira. Eu vou ter muita gente que tirou, por exemplo, 3, então ficaria 3, 3, 3, 3, 3. Ou seja, se eu tiver uma sala com 40 alunos, por exemplo, né, e for montar um rol de notas, eu vou ter um monte de número aqui que também não vai me servir para nada, né? O rol acaba sendo utilizado com dados numéricos quando eu tenho poucos dados e eles não se repetem, ou quando eu tenho informações não numéricas, né, uma lista de nomes, por exemplo, aí a gente coloca ela na forma de rol. Agora, quando eu tenho uma quantidade grande de valores, eu posso agrupar esses valores numa tabela.
tá? Que me mostra de maneira resumida esses dados, tá? Organizando eles na forma de linhas e colunas. Né? Tabela todo mundo já viu, né? Ó, passa aqui a tabelinha, cada uma dessas partes horizontais aqui são linhas, e quando eu olho a minha tabela na vertical, eu tenho as colunas, tá bom? A estrutura básica de uma tabela, principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa, algum relatório técnico, algo que deva seguir aí normas de ABNT, né? A estrutura da tabela consta do seguinte: o título, tá? Tem que me dar o nome da tabela. Esse título aqui, galera, ele tem que me representar, me indicar o que a tabela está representando, tá? E de maneira concisa, tá? Uma maneira curta. Então, digamos assim, não tem regra para a gente escrever o nome de uma tabela, dar o título para a tabela. A única norma, né, a única coisa que a gente aconselha é você não colocar algo muito grande, porque senão a pessoa que estiver lendo a sua tabela vai perder o interesse, tá? E você tem que tentar exprimir a ideia, tá bom? Em seguida vem o corpo da tabela, que é onde vão estar as informações em si, tá? É aqui no corpo da tabela que as informações que você obteve a partir da sua pesquisa vão estar resumidas, vão estar organizadas, tudo bem? E lá no finzinho do rodapé, no finzinho da tabela, perdão, você tem um rodapé. Geralmente no rodapé, você vai citar a fonte da sua tabela, né? A fonte de onde? Dessas informações aqui. De onde vieram essas informações, tá? Ah, eu fiz uma pesquisa, eu peguei em algum site, tá bom? É importante você citar a fonte, principalmente se você estiver fazendo trabalho acadêmico, para dar credibilidade ao seu trabalho, tá? Não vai colocar em fonte, por exemplo, vozes na minha cabeça. Isso aí não pode, tá? Então, olha aqui um exemplo, ó. Tá aqui tabela 1, tá? Dependendo das normas da instituição que você estiver seguindo, você tem que numerar essas tabelas, tá? Então, no trabalho de onde essa tabela foi obtida, ela foi a primeira. Olha o título: Produção de Café no Brasil, de 1991 a 1995. É um título curto, é um título conciso e que me informa muito bem do que a tabela está falando, tá? Aqui eu tenho o corpo da tabela, né? Que é onde estão as informações que a tabela está me passando. Essa primeira linha aqui, galera, a gente costuma chamar de linha de título, tá? Por quê? É essa linha aqui que me mostra o que cada uma das colunas representa. Então, para quem ainda está em dúvida sobre o que é linha e coluna, ó, na horizontal a gente tem linhas. Então, aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho outra linha, mais uma linha. Temos essa primeira linha aqui que a gente viu, que é a linha de título. E quando eu olho na vertical, eu tenho as colunas, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma coluna que me mostra os anos que estão sendo analisados. E na outra coluna, eu tenho as produções a cada 1.000 toneladas naquele ano, né, entre 1991 a 1995. Outra coisa interessante da produção, da linha de título é o seguinte: na hora que eu coloco o que a coluna representa, eu posso pôr alguma informação a mais. Então, aqui, ó, onde está 2.535, isso aqui é em 1.000 toneladas. Então, quer dizer que eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por 1.000. Ah, mas por que fez isso? Para poder economizar espaço na tabela. Imagina, se eu pegar e colocar os 3 zeros aqui, em todos os números, que tamanho que vai ficar? A sua tabela vai ficar muito grande, a sua tabela vai ficar poluída e vai fugir do objetivo dela,
que é tentar ser resumida. Se eu ficar enchendo ela de zeros aqui, vai ficar muito grande, vai ficar confuso para a gente analisar. Então, o que a gente faz? Retira esse monte de zeros aqui, né? Elimina todos esses zeros e deixa indicado. Cada valor aqui você tem que multiplicar por 1000. Tudo bem? E lá embaixo na tabela, no meu rodapé, ó, aqui a gente tem então o rodapé da tabela, né? Eu coloquei a fonte, tá? Então, de onde que esses dados vieram? Do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Então, vamos lá. O título, só para reforçar, tem que ser o mais completo e conciso possível, ou seja, explicar bem a tabela com o mínimo de coisa escrita. No corpo, a gente tem as linhas e colunas com as informações da nossa variável em estudo, certo? E a fonte de onde os dados vieram está aqui no meu rodapé. Tudo bem? Segundo exemplo, ó, agora a gente vai ver como que faz para obter os dados na tabela. Uma escola oferece um curso de francês, né, com turmas formadas na terça-feira. Então, importante, eu tenho turma na terça e turma na quinta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite. A seguinte tabela mostra a quantidade de alunos matriculados por dia e por período, tá? Então, todas as informações daquela escola, né, referente ao curso de francês, estão resumidas aqui. Então, olha só, a gente vai olhar uma tabela, a gente tem que ler tudo, tá? Então, começa com o título. O título está me falando distribuição da quantidade de alunos matriculados por dia e por período. E lá embaixo, olha o rodapé me mostrando a fonte, ó. Onde que é a fonte? A escola que oferece o curso de francês, tá certo? Bom, se eu olhar aqui nas colunas, eu tenho os dias da semana, né? Então, eu tenho a coluna da terça-feira e a coluna da quinta-feira. E aqui nas linhas, a gente tem a distribuição por período. Manhã, tarde e noite. Então, se eu olhar esse número 5 aqui, por exemplo, eu sei que eu estou vendo que são os alunos de quinta-feira que estudam no período da tarde, tá? Se eu olhar esse 13 aqui, são os alunos do período da noite que estudam na terça-feira. Tudo bem? A palavra-chave aqui para essas questões que a gente vai trabalhar é a interpretação. Você tem que ler com atenção as informações da tabela, conseguir interpretar a tabela, tá? Então, ó, em qual dia há mais alunos frequentando o curso? Então, olha a nossa tabela aqui. Será que eu tenho mais alunos frequentando o curso na terça ou na quinta-feira? Bom, basta somar os alunos que frequentam cada dia, né? Eu posso vir aqui embaixo e somar, ou eu posso somar separado, tá? Eu prefiro somar separado para ficar organizadinho, para não ficar poluindo a tabela. Vai que eu preciso utilizar ela depois para mais alguma coisa. Então, eu tenho separadinho, ó. Na terça-feira, então, eu tenho 6 alunos que estudam de manhã, então aqui os da manhã, 8 alunos que estudam à tarde e 13 alunos que estudam à noite. Se eu somar tudo, 27 alunos estudam na terça-feira nessa escola aí o francês, tá? Na quinta-feira eu faço a mesma coisa. Eu tenho 12 alunos que estudam de manhã, repara que eu estou pegando essas informações da tabela, 5 alunos que estudam à tarde, 16 alunos que estudam à noite. Se eu somar isso tudo, eu vou obter 33 alunos. Então, o que a gente percebe? Na quinta-feira é o dia que eu tenho mais alunos frequentando esse curso. Tudo bem? Mais um. Agora ele quer saber, usando a mesma tabela, qual é o período em que há mais alunos matriculados. Se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. Então, o que eu tenho que fazer? Somar. Eu posso vir até na própria tabela aqui e somar, ó, 6 mais 12, 8 mais 5, 13 mais 16 e escrever aqui na frente, ó, 6 mais 12 é 20. Só que eu pessoalmente não gosto porque às vezes pode deixar a tabela poluída, tá? Então, separadinho, ó, somando os alunos que frequentam cada período. De manhã, a gente viu, né, que são 6 alunos na terça-feira,
com 12 na quinta, dando um total de 18 alunos. À tarde, a gente tem 8 alunos na terça-feira, mais 5 alunos na quinta, 13 alunos. E à noite, eu tenho 13 alunos na terça-feira e eu tenho 16 alunos na quinta-feira. Somando tudo, 29 alunos. A gente observa, então, que o período com mais alunos frequentando esse curso é à noite, com 29 alunos. Certinho? Aí a pergunta aqui da letra C é: quantos alunos estão matriculados no curso de francês? Bom, se eu quero saber o total, somo tudo. 6 mais 12 mais 8 mais 5 mais 13 mais 16. O que eu posso fazer também, né, é ver o que eu já tenho somado. Eu já sei quantos alunos frequentam as aulas de terça e quantos frequentam as aulas de quinta. A gente já calculou isso antes. Então é só pegar e substituir. 27 alunos que estudam na terça, com mais 33 alunos da quinta, 60 alunos ali. Tudo bem? Então, resposta, para ficar bonitinho, são 60 alunos matriculados no curso de francês. Certinho, galera? Então, deu para perceber que trabalhar com tabela não é algo tão difícil assim, tá? Requer apenas interpretação, tá? Se você ler com atenção as informações, tanto o enunciado como a tabela estão dando para vocês, vocês fazem tranquilamente as questões, tá bom? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos.